Olá, meus amados, estamos dando início a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre animismo e misticismo. Entender esse processo vai ajudar muito na sua evolução espiritual e vai te dar um auxílio muito grande no entendimento do processo de incorporação. Eu sou Baba Enilat Lady Ogum, dirigente do Terreiro de Umbanda Espada de São Jorge, e esse é o canal Todo Mundo Quer Umbanda. O que é um animismo? O animismo é aquele processo inicial do médio de incorporação, é aquele momento em que ele está naquela fase, será que eu estou incorporado ou não? É justamente esse momento, o momento que há dúvida do processo de incorporação do médium, que ao receber a entidade, ao estar com a entidade presente no seu corpo mediúnico, fica aquela questão, será que esse movimento é meu ou é da entidade? Será que esses pensamentos são meus ou são da entidade? O animismo ele geralmente acontece no momento inicial do processo de incorporação do médium, né? Ali na primeira fase, nos primeiros momentos, nas primeiras caminhadas do médium de incorporação. Acontece esse questionamento, ainda mais quando o médium ele tem a consciência, né? Ele tem a visibilidade do processo de incorporação. Ele sabe o que está acontecendo, ele visualiza os movimentos, ele entende o processo ali que está acontecendo ao seu redor. E aí, quando ele sente a conectividade da entidade, porém ele fica naquela dúvida: será que o que eu estou pensando é meu ou é do guia? Será que o que eu quero fazer é eu que quero fazer ou é o guia que quer fazer? Porém, essa questão do animismo é algo para se ter muito cuidado, porque esse processo, no momento inicial ali do desenvolvimento mediúnico do médium, isso é normal, porque o médium está tendo contato pela primeira vez, ele está buscando entender. Mas quando ele se prende a esse questionamento de será que é eu ou será que é o guia, isso vai perdurando e vai fazendo com que ele fique preso nessa questão, né? E vai levando isso, vai passando anos, anos e anos, e ele fica preso aí nessa questão, será que é eu, será que é o guia, será que é eu, será que é o guia? Fica nessa dúvida presente na mente dele. Então ele começa a levar essa questão do animismo para a vida dele, para o desenvolvimento dele. Aliás, ele nem consegue ter um desenvolvimento mediúnico justamente porque ele fica preso nessa questão do animismo, da animação, que expressa a si mesmo. Ou seja, todos nós temos algo dentro da gente que a gente não tem a capacidade de expor, de colocar para fora, né, quando a gente quer. Por exemplo, se a gente é uma pessoa muito tímida, dentro da gente tem um outro eu que ele é mais extrovertido, que ele conversa mais. E o animismo ele liberta esse outro eu, né, esse si mesmo. Então, muitas vezes acontece essa libertação nesse processo de incorporação, né? Que aí o médium não sabe se é a entidade ou se é ele, e ele acaba colocando característica que ele mesmo gostaria que fosse expressa, que fosse colocada para fora. E aí ele acaba criando uma ilusão na mente dele, mostrando que aquele eu que está presente dentro dele seria uma entidade. E quando esse processo ele perdura, ele vai durando muito, ele acaba caindo em outra questão, que é a questão do misticismo. O animismo também acontece muito por questão da insegurança do próprio médium, né? De não compreender ali aquele processo de incorporação, de não entender o que está acontecendo. Mas o buscar conhecimento, buscar entendimento, ele ajuda muito o processo de evolução e ajuda muito a sair dessa questão do animismo. Como falei, o animismo acontece muito com o médio, quando o médio está iniciando, é o médio iniciante, né? Mas o que se deve ter em mente é que para o médio sair dessa questão do animismo, ele tem que ter confiança, ele tem que ter fé, ele tem que acreditar que a entidade está ali presente no processo de incorporação. Ele não pode se entregar à dúvida, ele não pode ficar com o pensamento de que, será que é eu, será que é o guia? Ele não pode ficar com esse questionamento, porque isso vai acabar aprisionando o médium naquele envolvimento, naquele pensamento, né, duvidoso. É.
Todos nós que somos médiuns de incorporações, nós devemos ter o bom senso, claro, de entender quando é a entidade que quer transmitir a mensagem, de permitir que a entidade transmita a mensagem. Aqui dentro do terreiro a gente usa contexto para explicar como funcionaria o processo de incorporação. Né? Todos nós, o espírito tem um carro, né? Esse carro seria o nosso corpo, nossa matéria. E quando acontece o processo de incorporação, a gente sai do volante do nosso carro e passa a sentar no banco do passageiro. E quem passa a dirigir o nosso carro é as entidades, são os nossos amados guias. Né? Porém, a gente vai enxergando tudo que vai acontecendo, a gente ouve tudo que está acontecendo no processo de incorporação, mas cabe a nós permitir que a entidade dirija esse carro, que é permitir que a entidade dirija nosso corpo. E quando a gente está nesse processo iniciático, a gente acaba tendo medo de algumas situações e aí a gente acaba colocando a mão no volante enquanto a entidade está dirigindo. E aí acaba saindo palavras nossas em vez de sair palavra da entidade. Acaba saindo movimentos que pertencem a nós em vez de sair movimento que pertence à entidade. São questões que a gente deve tomar muito cuidado, principalmente no momento inicial. Mas depois que a gente passa um período muito grande dentro desse desenvolvimento mediúnico, a gente começa a entender e compreender o movimento que a entidade quer fazer e o que a entidade quer repassar. E isso está muito ligado com a nossa fé, está muito ligado com o nosso bom senso. Claro, a gente sabe, a gente entende que nossos amados guias trabalham para a prática da caridade, para a prática do amor, para a prática do bem. Então, se em algum momento a gente indicar ou fazer algo que esteja relacionado com energias negativas, né, para prejudicar alguém, então a gente já sabe que isso não faz parte do guia e sim faz parte da gente. Né? E aí a gente cai em outra questão, que é a questão do misticismo, da mistificação. O que seria essa mistificação? A mistificação nada mais é do que fingir uma incorporação. Fingir estar manifestando uma entidade, fingir estar ali incorporando, é o fingimento, né? É a falta de caráter. O misticismo ele nada mais é do que isso dentro de um desenvolvimento mediúnico. E isso acontece muitas vezes quando o médium ele se perde ali no seu ego, né? Quando ele começa ele tem um processo inicial de incorporação, ele até tem a incorporação, porém ele começa a querer falar mais que a entidade, a querer fazer mais movimento que a entidade, a querer dar show, digamos assim, dentro do terreiro. E quando isso acontece, a entidade ela meio que vai se deixando de lado vamos assim dizer, deixar ele fazer as palhaçadas sozinho, né? E aí o médium começa a criar ali na mente dele esse processo de incorporação. Então ele começa a mistificar esse processo, essa conectividade ali. Ou seja, fingindo, acaba fazendo um teatro ali, fingindo que está incorporado, fingindo ser uma entidade e acaba dizendo nomes de entidades que não existem, acaba fazendo movimentos que não existem, acaba dizendo coisas que não seria necessário dizer, que é do próprio médium. Ou seja, ele está mistificando algo que deveria estar acontecendo e que não está. Então esse é o misticismo dentro da Umbanda. Você que está iniciando, tome muito cuidado com essa questão do animismo. Acredite no seu potencial, acredite principalmente no potencial do guia. Deixe ele transmitir a mensagem, deixe ele transmitir os movimentos. No momento em que ele adentrar o seu carro, né, que é a sua matéria, permita que ele dirija. E você vai perceber que com o passar do tempo, você acaba perdendo coisas que aconteceram durante o trabalho. Né? E aí você acaba caindo no processo de incorporação inconsciente ou semiconsciente. Tá bom? Então, desejo a você um bom desenvolvimento mediúnico se você está nesse processo iniciático. Tome muito cuidado para não cair no animismo, tá? E muito cuidado mais ainda para não cair no misticismo, tá bom? Então já quero deixar você que está assistindo esse vídeo até aqui o meu axé, muita luz na sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa muito joinha e compartilha esse vídeo com as pessoas que querem aprender sobre a Umbanda, que querem aprender sobre temática da Umbanda. E se você tem sugestão de tema, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhada.
Beijos, muito axé.